Grande Prêmio do Catar com pré-corrida bem animado e, claro, vamos falar obviamente sobre a corrida. Super Black Friday lá na Instant Gaming. Até o dia 2 de dezembro você tem as melhores promoções com até 90% de desconto. Vários jogos sendo adicionados e de tempos em tempos vão sendo revelados outros, então não perca essa oportunidade, entra aí no link na descrição. E tem as camisetas da Paddock BR, também Super Black Friday para vocês com 30% de desconto com o cupom Ressaca Motor. Entre pelo link na descrição, tem de todas as equipes e pilotos, a grande novidade obviamente é a camiseta do Tetra do Verstappen, então entre também pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci. Antes de falarmos efetivamente da corrida, o pré-corrida foi bem animado, com Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, dando uma invertida nos pilotos, falando que a forma com que ele gerencia a FIA não é dar conta dos pilotos de Fórmula 1. E ele ainda defendeu a sua gestão, destacando investimentos significativos em projetos de base e também rejeitou qualquer alegação de caos na FIA, o que é um pouco difícil de acreditar, já que todo mês alguém grande lá dentro sai, e inclusive um dos últimos a sair deu com a língua nos dentes, como se diz, né? Falou que realmente o negócio lá não tá legal. E a FIA tá ficando com um quadro bem reduzido de funcionários importantes. A gestão Mohammed Ben Sulayem me parece que não é das melhores que nós já vimos na FIA. E essa invertida que ele deu nos pilotos é porque os pilotos fizeram uma carta falando que querem transparência e tal, e aí ele juntou tudo isso com as críticas que já vêm sendo feitas, então o Mohammed Ben Sulayem se defendeu. O que você acha disso aí? Fala aí nos comentários. Falando de Fórmula 2, Gabriel Bortoleto venceu, mas não venceu. Ele venceu na pista, foi o mais rápido, fez uma belíssima prova, porém recebeu uma punição por cruzar a linha do pit lane, e esses 5 segundos fez com que ele terminasse na terceira posição. O Hadjar, que estava mais atrás, fez uma ótima estratégia, se deu bem com o safety car e tudo mais, terminou em segundo, o que significa que chegam para a disputa da última prova com meio ponto de diferença, no caso a vantagem é do Gabriel Bortoleto. Então, meio ponto separa Gabriel Bortoleto de Hadjar, o que será decidido em Abu Dhabi. Vamos ver se o brasileiro leva a Fórmula 2, né? Estamos obviamente na torcida para ele levar a Fórmula 2, para coroar de vez essa campanha excepcional. Ele já foi campeão da 3, aí já vai logo em seguida da 2, seria excepcional. Por último, nosso pré-corrida nós tivemos também Max Verstappen sendo punido. Eu citei essa possibilidade para vocês no vídeo anterior. Algumas pessoas falaram tem que ser punido, outros falaram não tem que ser punido, outros falaram ele não vai ser punido porque não estava em volta rápida, e no final das contas a FIA decidiu puni-lo, ou os comissários decidiram punir o Verstappen porque ele estava lento demais, e foi apenas uma posição a punição. Se ele tivesse atrapalhado a volta rápida de algum piloto, aí seriam 3 posições no grid, a não ser que atrapalhasse 2, 3, 4 pilotos, aí poderia ser até mesmo cumulativo. Tá gerando polêmica porque no regulamento fala que esse tipo de situação pode ser dado uma reprimenda. Então, como o Verstappen não tem um histórico assim de ficar atrapalhando volta de qualifying dos outros, e nesse caso ele não atrapalhou a volta de ninguém, porque como citei também no vídeo passado, tinha que ver se o Russell estava em volta rápida ou não, e no final das contas ele não estava, então não teria por que você dar uma punição efetivamente ao piloto. É aquilo que falo, parece que a FIA está tentando compensar a cagada dos Estados Unidos. Você soma isso a uma necessidade de punir porque o próprio público gostou dessa cultura de punição, de punir tudo e todos por qualquer coisa, e o regulamento prevê que qualquer coisa que aconteça fora do DRS, se o piloto trocar sapatilha e não estiver no DRS, ele tem que ser punido também. Então, tudo que acontece fora do DRS é passível de punição na Fórmula 1, já venho criticando há muito tempo isso, e eu vejo essa punição do Verstappen como sendo bem ridícula, assim como várias punições que nós vimos na temporada 2024 aos mais diversos pilotos. É triste ver essa situação. E o Grande Prêmio foi bem meia-boca, mas bem meia-boca mesmo. Talvez você concorde comigo que a corrida foi nada demais. Nós tivemos um pouco de ação logo na primeira volta, com o Verstappen indo para cima
do Russell, o Norris também indo para cima. Aí você tem as batidas da primeira volta, no caso o strike do Hülkenberg, que tirou o Colapinto e o Ocon da corrida. A Williams tem um imã de batidas, né? Ela ou bate sozinha ou os outros batem nela. E o Albon foi acertado pelo Stroll também. Então nós tivemos essa ação logo no início da corrida. Aí entra o safety car, tudo mais. Posteriormente, a corrida ficou bem morninha, mas bem michuruca, que é aquela coisa que falo pra vocês, corrida de uma parada tende a ser ruim. A Pirelli contava com uma pista de alto desgaste de pneus, nós mostramos isso no gráfico para vocês na pré-corrida, só que não foi o que aconteceu. Claramente, os pneus estavam aguentando muito bem, e como a Pirelli foi com a gama mais conservadora, sem um C2 e C3, os pilotos estavam muito confortáveis com os pneus. Então foi uma corrida de uma parada que o que deu um molho foi o safety car. Retrovisor que fica na pista, passam em cima, acho que o Bottas passou em cima dele, ficou coisa pra tudo quanto é lado, furou o pneu de Sainz e Hamilton, acabou com a corrida dos caras que não tinha nada a ver com o negócio, retrovisor, se não me engano, do carro da Williams, do Albon. Aí entra o safety car, junta todo mundo de novo, e aí você tem até um Norris ensaiando um ataque pra cima do Verstappen, você tem algumas disputas, você tem até um toque ali, o Albon bate no Magnussen depois. Você teve esses momentos. Mas a corrida em si foi muito fraca mesmo. E o que fica, na verdade, são as polêmicas da corrida. Porque nós tivemos algumas punições que foram talvez um pouco exageradas. Você tem o Hamilton recebendo um drive-thru pelo botão dos boxes. Você tem o Norris tomando um stop and go de 10 segundos pela velocidade em bandeira amarela. São punições, vamos dizer, pesadas. Para coisas que talvez o público olhe e fale: tá bom, durante a temporada nós tivemos situações muito mais absurdas e as punições foram mais brandas. Por isso que eu falo que as regras são mal feitas. Porque numa hora ela é subjetiva, numa outra ela é objetiva e as punições ficam variando de acordo com a interpretação de comissários. Eu falo pra vocês isso há muito tempo, que existe esse sério problema na Fórmula 1. Tem gente falando que a FIA fez isso, a FIA não, né? Os comissários fizeram isso pro campeonato de construtores ficar mais em aberto. Eles deram essa punição mais especificamente ao Norris e também a punição no finalzinho da corrida para o Russell, que tomou 5 segundos e perdeu posições também. Ela deu essas punições para o campeonato de construtores chegar mais em aberto em Abu Dhabi. Eu, Matheus, a minha postura é não acreditar nisso logo de cara, mas depois da fala do Ed Jordan que nós trouxemos aqui no canal, afirmando para o David Coulthard que por vezes os comissários fazem coisas baseado naquilo que eles acham que vai ser melhor para a corrida, para o campeonato ou o que for, que eles escolhem quando vão colocar safety car, que eles escolhem na frente de qual piloto e tudo mais, aí você já fica com aquele pezinho atrás. Você fala, pô, será que eles realmente deliberadamente se aproveitaram de uma situação para punir um piloto e deram uma punição muito mais forte do que deveria? Será que foi justo com o Norris? Será que foi justo com o Russell? O Russell, ok, 5 segundos é a mais branda que tem, então beleza, você fala tá dentro do esperado. Mas um stop and go de 10 segundos me parece um pouco exagerado. E numa corrida que não aconteceu nada demais e justamente o fator extra-pista, ou então safety car é o que chama atenção, isso ganha um peso muito maior. Então Lando Norris foi lá para trás e você tem o campeonato muito mais em aberto, indo para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. A Ferrari tem chances reais de título. Vai acontecer? Se a McLaren mantiver o seu ritmo, não, a McLaren será campeã. Mas deixou a Ferrari com muito mais possibilidades. Se a McLaren der um azar de abandonar os seus carros ali, bater e tudo mais, a Ferrari pode abocanhar esse título. A pontuação que a Ferrari conquistou nesse Grande Prêmio, por exemplo, é o suficiente para no próximo ela ganhar o título caso a McLaren não pontue. Então você vê que a coisa ficou um pouquinho mais em aberto. Eu quero saber a sua opinião, mas eu não tenho muito o que falar desse Grande Prêmio não. Nós vamos falar sobre dados dele no próximo vídeo, mas no geral eu não tenho muito mais o que abordar não, porque foi uma corrida bem xoxinha, bem mequetrefe, algumas boas exibições, como o Joe marcando pontos para Sauber, o que é impressionante. Você tem o Verstappen fazendo também uma exibição muito sólida para o carro que tem. Claramente a Red Bull melhorou no período de parque aberto, mas no geral uma corrida bem chatinha. Me fala aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada no Ressaca Motor.